Olá, boa noite. Confira a partir de agora as notícias que foram destaque aqui na região. Um homem tentou matar uma mulher de 49 anos a facadas em Jacareí. Ela está internada em estado grave. A polícia prendeu o principal suspeito, que é um vizinho dela. Por volta das 9 horas da manhã, ele teria esfaqueado a mulher em frente ao Senai de Jacareí. Ela trabalha no local como encarregada de serviços gerais. A mulher levou uma facada na região do abdômen. Foi socorrida por um colega e levada à Santa Casa, onde passou por uma cirurgia. Parentes da vítima não quiseram gravar entrevista, mas disseram que o autor da facada é um vizinho, que tem uma personalidade agressiva. Segundo a polícia, em agosto do ano passado, ele foi preso por matar um outro homem a facadas. Na época, segundo o boletim de ocorrência, ele confessou ter matado um homem e que a faca do crime estava dentro da mochila que carregava. Dessa vez, em depoimento à polícia, o suspeito negou ter esfaqueado a mulher, mas o delegado seccional disse que existem indícios suficientes do crime. O que se apurou é que eles vêm mantendo um conflito já há algum tempo, que existem rusgas dos dois lados e que hoje ele foi para se vingar, tirar a forra e acabou praticando esse ato. Mesmo esfaqueada, a mulher, segundo o delegado, reconheceu o autor do crime. Embora hospitalizada e tendo sido submetida a uma cirurgia, ela já apontou, já reconheceu fotograficamente, de modo que não há dúvida sobre a autoria. O Tribunal de Justiça não informou os motivos que levaram o criminoso a ser solto no homicídio que ele cometeu no ano passado. O TJ disse apenas que o processo está em segredo de justiça. A mulher continua internada na UTI da Santa Casa. A Polícia Civil fez uma operação contra a pedofilia na região. 8 pessoas foram presas em São José dos Campos, Taubaté e também em Jacareí. A polícia cumpriu 21 mandados de busca e apreensão em 9 cidades da região. São José dos Campos, Jacareí, Taubaté, Pindamonhangaba, Campos do Jordão, Aparecida, Canas, Cruzeiro e Ubatuba. 8 pessoas foram presas em flagrante. 4 em Taubaté, 2 em São José e 2 em Jacareí. Elas armazenavam fotos e vídeos relacionados à pornografia infantil. Nessas cidades, a polícia apreendeu cerca de 30 dispositivos eletrônicos, além de 2 armas de fogo. A gente vai ver se a pessoa, dona desse, proprietário desse equipamento, se ela vai também ser indiciada por um crime ou não, dependendo do resultado da perícia. A investigação começou em outubro e foi feita pela Delegacia da Mulher em parceria com as seccionais da região. Com base nas prisões e nos aparelhos apreendidos nessa operação, a polícia espera ampliar o banco de dados de pessoas ligadas à pedofilia na região e usar essa informação em futuras operações. Quem consome disponibiliza e vai se formando uma rede, certo? Isso é muito perigoso. Então, também facilita o trabalho nosso. Nós conseguimos chegar em diversas pessoas, certo? Nem sempre a gente consegue autuá-los em flagrante, mas nós já sabemos quem está mexendo com isso aqui na nossa região e vamos continuar combatendo. A vinda de lotes clandestinos vem crescendo na zona rural de Taubaté. Isso chamou a atenção do Ministério Público. A promotoria pediu mais fiscalização para a prefeitura para barrar principalmente as construções irregulares. Taubaté tem quase 100 loteamentos irregulares. A maioria fica na zona rural. Por recomendação do Ministério Público, a prefeitura intensificou a fiscalização nessas áreas. O trabalho é em conjunto com a Guarda Municipal e a Defesa Civil. A primeira parada foi no bairro Pouso Frio, que tem cerca de 10 construções. E logo de cara, esse mato alto é boa notícia. Nós embargamos as obras e parou de ter acesso de veículo lá para cima. E o mato cresceu, acabou já voltando, restaurando a mata que não sobe mais carro. Essa área não é novidade para os fiscais, mas eles fazem essa vistoria justamente para saber se construções que foram embargadas voltaram a receber novos investimentos. Quando a gente encontra uma construção na área rural, um loteamento irregular, nós efetuamos o embargo diretamente, depois passa a ser monitorado. As construções são irregulares
irregulares por 2 motivos principais. Algumas estão em área de proteção ambiental. Outras têm o tamanho menor do que o permitido na zona rural, que é de, no mínimo, 20 mil metros quadrados. Agora a gente está em outro bairro, que é o Cachoeira do Caipira. O pessoal da fiscalização identificou esse loteamento irregular aqui no ano passado e agora eles estão fazendo uma nova vistoria e pretendem também entregar multas e notificações para construções irregulares. É o caso dessa construção. Na última vez que a equipe esteve por aqui, ela não tinha janelas nem porta, mas o responsável pelo imóvel não estava lá. A maior dificuldade dos nossos agentes de fiscalização é entregar as multas e até mesmo notificar as pessoas. Como é área rural, provavelmente eles mexem em finais de semana, sábados, domingos, feriados. Por essas questões, nós estamos intensificando também, conforme foi solicitação do Ministério Público, trabalhando aos sábados, domingos e feriados. Desde quando a fiscalização foi intensificada, foram cerca de 40 multas aplicadas. Nós estamos firmes para combater e congelar, para que não evolua e que não ocorra mais loteamentos irregulares no município de Taubaté. Comprar ou construir um loteamento irregular é crime e a pena pode chegar até 4 anos de prisão. A Justiça de São José dos Campos acatou um pedido da Defensoria Pública e suspendeu temporariamente o reajuste na passagem dos ônibus. A Justiça quer que a Prefeitura prove que houve participação de representantes dos moradores que usam o transporte público. O anúncio do reajuste foi feito na semana passada pela Prefeitura. O preço dos ônibus passaria de R$ 4,10 para R$ 4,30, isso a partir da próxima segunda-feira. Mas a Defensoria alega que a Prefeitura descumpriu uma determinação da própria Justiça em outra ação que determinava que os moradores que usam o transporte coletivo participassem do estudo e definição do valor das tarifas. A Prefeitura informou que não foi notificada dessa decisão dessa quinta-feira e informou que está criando o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana. E a Prefeitura de São José dos Campos contratou a Fundação Getúlio Vargas por quase R$ 2,5 milhões para fazer um raio-x do transporte coletivo da cidade. Essa pesquisa deve apontar aí quais são os principais problemas no sistema e ajudar a escolher quem vai operar o serviço daqui 2 anos no município. O contrato com a FGV para a realização do estudo foi assinado hoje. O trabalho vai ser dividido em etapas e deve durar 3 anos. A primeira fase desse raio-x será usada para preparar o edital de concessão do serviço de ônibus, que possui 3 empresas operando há mais de 10 anos. A Fundação também será responsável por acompanhar a licitação prevista para o 2º semestre deste ano e analisar o início da operação do novo sistema. A mobilidade ela tem se transformado muito rápido nos últimos tempos e a gente tem amarras legais que estão no próprio contrato. Então, por exemplo, eu não consigo hoje integrar, por exemplo, uma bicicleta compartilhada à nossa integração tarifária. Então, o novo edital visa isso também. A gente volta já com mais notícias, num instante só. Quem tem criança em idade escolar certamente agora está se movimentando aí para terminar de comprar aqueles materiais escolares, né, antes da volta às aulas. Em São José, alguns pais se organizam para fazer compras de um modo um pouquinho diferente, em grupo. É que assim os descontos são bem maiores. Para quem trabalha em horário comercial, é sempre difícil encontrar uma brecha para fazer compras. A Cristiane sabe bem o que é isso. Ela é gestora de recursos humanos no laboratório de São José dos Campos. Tem 2 filhos. Um deles está na escola e nessa época ela tem que comprar material escolar. A saída foi mandar a lista para a empresa. É que eles compram tudo e o melhor, dá para pagar em 4 vezes sem juros e o desconto vem na folha de pagamento. Às vezes as crianças pedem, às vezes a cor, ou o personagem, ou a marca, né, que a mãe prefere, e tudo essa compra é feita de acordo com essa solicitação. Manda para cá a lista, o laboratório faz todo o trabalho para a gente recebe o kit prontinho. O chefe dela explica que eles conseguem preços melhores por comprar numa quantidade maior. O maior custo acessível é porque a gente consegue comprar com os nossos parceiros no maior volume e como a gente também paga à vista por esse material, isso também aumenta o nosso poder de negociação. Os pais que compram materiais escolares em grupo conseguem preços melhores. Nessa papelaria de São José dos Campos, por exemplo, os descontos podem chegar a 18% dependendo do tamanho do grupo. Esse ano a gente fez um projeto diferente de tentar fechar alguns grupos de pais. A gente sabe que alguns pais compram juntos, pesquisam, né, os melhores preços, então a gente fechou com alguns grupos de pais.
quanto mais pais nesse grupo, maior é o desconto. Foi desse jeito que a Michele conseguiu economizar R$70 na compra de material para o filho. A gente tem o grupo das mães, a gente fala que é o nosso SOS, né? Uma ajuda a outra, fica lembrando de fazer as coisas, dá indicações de tudo. Papelaria, médico é uma coisa assim muito importante hoje em dia, ajuda bastante. Agora uma notícia positiva, a gente fala de um setor da economia que vem dando alguns sinais de melhora. É a venda de materiais de construção. Esse setor teve uma alta em 2018 em todo o país e em Taubaté, os comerciantes também registraram crescimento nas vendas. A expectativa para 2019 é ainda melhor, tanto que já teve contratação de mão de obra para esse começo de ano. Deu um trabalhão, mas o apartamento da Cristiane precisava de uma reforma. Principalmente visual. A gente mudou, o apartamento era uma república, estava bem destruído. Fez tudo de uma vez, pintou, fez a parte elétrica, lustre, tirou o móvel. A reforma começou no fim do ano passado e deve continuar em 2019. Agora a gente quer fazer a parte fria do apartamento, a cozinha, a lavanderia e os banheiros que ficaram por último, que não era a nossa prioridade. Quem trabalha com produtos de acabamento está vendo uma mudança no cenário. Nessa loja de tintas, as vendas em 2018 aumentaram de 5% a 10%. E no quadro econômico desse novo ano, pode pintar um crescimento ainda maior. Eu que já tenho experiência de quase 40 anos nesse ramo, posso dizer, afirmar, convicto de que tudo tende a melhorar. Acreditamos que nós atingiremos a marca de 20% esse ano. 20%, que é excepcional. Esse é um setor importante que ajuda a movimentar a nossa economia. Gera milhares e milhares de empregos. Mas durante a crise, a construção civil também parou. A boa notícia é que o mercado voltou a se movimentar. Segundo o levantamento feito pela Associação dos Comerciantes de Lojas de Materiais de Construção, em 2018, houve um crescimento de 6,5% em relação a 2017. Foi esse aumento nas vendas que ajudou esse empresário a construir a sua segunda loja. Foram contratados 20 funcionários. O novo negócio estava previsto para funcionar só em 2020, mas foi inaugurado esse mês por causa da expectativa de melhora no setor. A partir de setembro, a gente começou a bater as metas. Foram projetadas para o ano passado. Em 2019, agora, a gente acredita que o mercado vai voltar, principalmente as construtoras, né, e o varejo também, mas mais as construtoras, pelos incentivos que vão vir. E eu acredito que vai crescer bastante. E o consumidor está mais confiante para investir. Pela atual economia está se estabilizando, também vale a pena a gente colocar um pouco do nosso dinheiro numa coisa para a gente ficar mais confortável, né? O calorão que está fazendo aí nos últimos dias faz aumentar o aparecimento de insetos dentro de casa, principalmente os mosquitos, né, que incomodam bastante e até podem transmitir algumas doenças. Em São José tem gente blindando a casa contra eles e tem também gente lucrando com isso. Marco Antônio abriu as portas da casa dele para uma oportunidade de negócio. Ele faz essas telas mosquiteiras e nos últimos 4 meses, Marco Antônio não para de receber pedidos. É muito pernilongo, mosquito, né? E praticamente triplica, quadruplica a demanda. E pensar que as telas surgiram como uma fonte de renda quando Marco Antônio perdeu o emprego há 3 anos numa metalúrgica em São José. Hoje ele voltou ao mercado de trabalho e está focado e divide a rotina entre as 2 profissões. Praticamente fica a parte da manhã aqui trabalhando e fazendo orçamento e no outro período vamos para a fábrica trabalhar também. Eu gosto de fazer isso, né? Para mim é uma terapia e é um serviço gostoso mesmo. A Jéssica aproveitou a chegada do Luca para trocar as telas não só do quarto, mas da casa toda. Assim ela pode deixar a casa fresquinha no verão. Ainda mais essa questão de arejar a casa também, a gente pode deixar tudo bem aberto, que não tem preocupação, porque sabe que está seguro, está protegido. Para ela, foi um investimento que deu mais tranquilidade para a saúde da família. Depois de um caso recente aqui na rua, que teve uma pessoa que adoeceu por causa da dengue, então a gente ficou preocupada, né? E agora com 2 bebês em casa, né? A gente tem essa preocupação em manter sempre segura a nossa casa. Questão de saúde a gente não pode brincar. 3 times aqui da região jogaram na quarta-feira pelo Campeonato Paulista. Só o Taubaté conseguiu escapar do empate.
Começamos pela elite do Paulista. Bragantino e Oeste se enfrentaram na Arena Barueri. Mas a chance de vitória do Braga esbarrou na trave e no goleiro do Oeste. Chutou na trave, tira Matheus Cavicchioli! 0-0, que ainda deixa o Braga na liderança do Grupo C. Agora a Série A2 do Paulistão. O Atibaia enfrentou o Votuporanguense. Começou perdendo com esse gol de Eric Salles. Mas Dudu salvou o Atibaia. Fim de jogo, 1-1. E o Taubaté, hein? Torcida apoiando no Joaquinzão, time no ataque, mas nada de balançar a rede. Até que aos 47 minutos do segundo tempo, um lance assim despretensioso, cobrança de lateral, chutão para a área e não é que veio o gol. Ricardinho fez o único gol do jogo, 1-0 Taubaté. Uma boa noite para você. Até amanhã.